uma carona, amigo? Não sou teu amigo? Quê? Nada não. Pra onde? Pra onde você tá indo? Pra rodoviária. Olha, a rodoviária descendo a serra e eu tô subindo. Nunca vim aqui. Perdida, é? Quem não? Olha, de qualquer forma, não tem como acessar mais a estrada ali na frente. Parece que teve uma queda de barreira. Tá indo sozinha pra rodoviária no meio da chuva, é? Tava tentando carona. A chuva chegou antes. De qualquer forma, minha carona não vai te ajudar muito, deixa. É o que resta. Tem uma posada ali na frente. Um neon verde na entrada. Não tinha me dito que nunca tinha vindo aqui? Tava hospedada lá. Tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar. Acho que não. Eu sou de bem longe daqui. Eu também. O que te traz aqui? Talvez o mesmo que traga você. É aqui. Tem certeza que quer ficar aqui mesmo? Obrigada. Diz uma coisa. É cara a hospedagem? É bem simples. Como tudo por aqui. Talvez eu fique aí quando voltar da cidade, sei lá. Depois eu penso nisso. E você? O que te traz aqui? Negócios. De longe? Nessa cidadezinha? Tem oportunidade onde te menos espera. Crime também. A quarta delegacia fica alguns quilômetros adiante, passando a ponte bem na entrada da cidade. Boa noite, dona. Boa noite, Valdemar. Você é nessa chuva? Coisas para resolver na cidade. Você arranja uma toalha? Pra já. Obrigada. Estranha. Chega essa hora, sai nessa chuva. Saiu naquela hora que você sentou aqui, não sei se você viu. Aí tem coisa. Como é que você sabe? Tô achando que ela tem alguma coisa a ver com o preço. Carrasco. Ana Carrasco. Não pode ser coincidência. Me aparece aqui nessas bandas. Bem no dia depois que aconteceu tudo aquilo. Pra mim tem coisa aí. Sei lá. Acho que é irmã, mulher do cara. Carrasco não tinha, irmão. Mulher então que seja. Mas ele não ia ser transferido hoje, ela ia estar fazendo o quê aqui? Sei lá. Deve ter alguma coisa importante pra falar com o preso. Não sei. Mas que tem coisa aí. Tem.
10 letras. Começa com A, quinta é R. Anacrônico. Te falei que foi aqui que prenderam o Carrasco. O delegado da 4ª DP veio em pessoa. Foi interrogado e tudo. Você deu abrigo para um fugitivo? Como é que eu vou saber? O cara me deu os documentos, me deu nome e tudo falso. Não tinha como saber. Ficou 2 dias aí. Como é que descobriram? Denúncia anônima. Mas eu acho que sei quem foi o Cagueta. O engenheiro está sempre por essas bandas. Veio almoçar aqui. Acabou o almoço, tomou um cafezinho, ficou aqui, papeando, trocando uma ideia, papá. Foi aí. Ele se virou e viu o famigerado Valdir Carrasco sentado exatamente aí onde você está. Nessa hora, o semblante do cara mudou. Ele ficou branco, desconversou, saiu de fininho e... No meu trabalho a gente sabe quando uma pessoa não está onde deveria. Ossos do ofício. Pois isso não deu outra. Horas depois de tarde, veio a polícia em tudo e... Valdir Carrasco deu um tiro aqui, tentando abater um PM. De ontem, então? Fresquinho. Te dá um buraco de bala, mas não é de ontem, não. Na verdade, tem mais de 1 ano. Tá me chamando de mentiroso? Uhum. Como é que você sabe? Olha lá. A sujeira em volta do furo. Amarelo por fora, marrom por dentro. Ferrugem da bala. Isso aí leva anos. E a bala, por falar nisso, continua ali, né? Como é que você sabe disso? Ossos do ofício. Yeah. Inspetor de segurança. Tá bom. Vou te contar a verdade. Isso aí, bala de assaltante. 2 malacos. Entraram aqui. Já chegaram atirando. Levaram o que eu tinha no cofre, coisa de cliente. Mas alguém reagiu? Ah. Ex-funcionário. Sabia como funcionava tudo isso aqui. Já mandou os caras chegarem atirando o que eles sabiam. Eles sabiam que eu tinha. Eu tinha isso aqui. E pegaram os caras? Nem os caras, nem a grana. Mas foi isso. Depois eu nunca mais contratei ninguém. Lavo, passo, varro, cozinho, faço tudo sozinho. Tô melhor assim. E deixou a bala lá mesmo. Um lembrete. Pra nunca mais ser trouxa. Desculpa a mentira. Eu achei que outra história caía melhor nesse buraco. E caiu? Essa tua arma é bem antiga. Ela já falhou? Não consegui.
mexendo no Nogueira? Café. Alô, Nogueira? Nogueira, como é que está o humilhante? Quê? O vagabundo tá achando que é o quê? Festa, porra? Não, não é festa, não, senhor. Não é. É porque caiu uma árvore no meio do caminho. É, uma árvore caiu por causa da trovoada, da chuva do caralho. Então, vocês têm que ir lá e me ajudar, senão eu não posso passar com o carro. Não, senhor. Não, ninguém sai daí com ele antes de eu chegar. Não. Tá. Não sei, porra. Então você se vire. Eu sei que nós estamos atrasados. Só que tem que fazer o trabalho do jeito certo, né? Tá bom. Os guardas, como é que estão? Estão vigiando? Ótimo. Olha aqui, ó. Se alguém tocar nele, eu vou aí e coloco no cu de vocês. Nogueira, presta atenção no que eu vou lhe dizer. O Valdir Carrasco não é problema nosso. Se for pra ele se foder, que se foda na capital. Não tenho saco pra ficar ouvindo conversinha fiada de direitos humanos, advogadozinho da capital, uns caralho. Ah, ok. Tá, então você se foda, porra. Arrume um trator. Puta que pariu, é foda, meu. É foda. Parece que tem uma fila de filha da puta tentando pegar o sacana. Pô, mas também, matador e policial. Dois, né? É, só que esta merda vem cair no meu colo, né? Mas é verdade que os carcereiros estavam querendo bater nele? Isso é o que o advogado diz, né? Vai ver por isso que fugiu. Só que fugiu pra quê? Pra cair no meu agora? Delegado? Delegado Vicente Moreno? Ele. Nicolau Santana, tudo bem? Ah, Eu estava indo na delegacia para conversar com você, mas é por causa das chuvas. eu sei, né? Maldita arma agora. Será que a gente podia conversar em particular um pouquinho Sobre? sobre o cara? Sobre o Carrasco? Se você preferir, a gente pode conversar na delegacia quando eles liberarem. Delegacia? Que delegacia, pô? Na delegacia eu não vou conversar sobre nada, pô. Eu vou entrar lá, pegar um prisioneiro, transferir o mais rápido possível. Não vou conversar sobre nada. Se é que você me entende, né? É Santana? Isso. Santana. Qual é o seu envolvimento com o caso? Nenhum, só um desencargo de consciência. Como assim, desencargo de consciência? Um desencargo? É. E quanto é que vale esse desencargo de consciência? Como é que é? Quanto tempo você dirigiu de lá até aqui hoje? Umas 6 horas. Porra, 6 horas, né? 6 horas por um desencargo de consciência. E por causa de um vagabundo. Pensando bem, eu até que gostaria de ter uma conversinha com o senhor. Vem aqui. Senta aqui, ó. No meu gabinete provisório. Café. Então, o senhor queria falar, né? Confesso que eu não imaginei que fosse assim, aqui, desse jeito. Na estrada toda pensando como é que eu ia me explicar. Ah, sei, daí o senhor teve 6 horas pra pensar. Agora fala, pô. Eu quero falar com o Valdir Carrasco. Por quê? Por minha causa que ele foi preso. Foi você que viu ele. Quem? Quem viu o Valdir Carrasco matar os 2 policiais? Claro, eu me lembro. Você foi testemunha-chave. Na época disseram que foi por tua causa que ele foi em cana. Por causa do teu depoimento. Quem é você, hein? Um cidadão interessado. É? Interessado na própria vida? O que é que você tem a ver com esse caso?
que é que você está rindo? Nada. Aham. Acho bom, hein? Faz 2 anos. O senhor joga um vagabundo na cela, agora volta para ele conversar com ele. E além de tudo vem me aporrinhar. Eles distorceram meu testemunho. Como assim distorceram o seu testemunho? Hã? O senhor entra no tribunal, o senhor aponta o dedo na cara de um vagabundo. O senhor mostra para todo mundo que foi ele quem aliviou 2 policiais. Agora me conta uma coisa. Como é que se distorce uma coisa dessa, hein? Eu não disse que eu vi ele. Não é? Então o senhor viu quem? Eu disse que eu vi alguém parecido com ele. Porra, mas que merda de dúvida que é essa, hein? Claro que era parecido com ele, porra. Pois era ele. Olha, eu disse no meu depoimento, você pode conferir lá, que eu vi alguém parecido com ele, mas eu não tinha certeza se era ele. Quando o julgamento começou e o promotor impugnou uma a uma das provas de acusação, ele insistiu para eu alterar um detalhe, eu omiti a parte que eu dizia, mas eu não tenho certeza do depoimento original. Foi o que eu fiz, eu nem dei tanta atenção na época. Aí quando o advogado do Carrasco entrou em cena, ele não deu mole, ele leu exatamente o trecho que dizia, mas eu não tenho certeza. E me fez uma pergunta que me atormenta até hoje. O senhor ainda não tem certeza, senhor Santana? Eu disse, não, hoje eu tenho certeza. E aquilo que começou como uma omissão acabou virando uma mentira sobre juramento, um perjúrio. Ah, é. Eu entendo, viu? Eu entendo. O senhor aparece 2 anos depois querendo o quê? O senhor quer dar um beijinho nele e dizer, querido, me desculpa. É isso. Não, o que é então? Tem coisas que é difícil explicar. Faça um favor, porra. Tenha dó. Olha, eu até achei que eu estava fazendo a coisa certa na época, sabe? Mas você fez a coisa certa. Você fez o certo. É o dever de todo cidadão de bem jogar um criminoso, um assassino, um traficante lá na jaula. Ou então no colo do capeta. E daí? Eu nem pensei mais nisso, sabe? Não até uns 6 meses atrás, quando aconteceu aquele episódio com os agentes penitenciários, sabe? Eu sei, aqueles que queriam sentar a ripa nele. Aqueles que quase mataram ele. Porra, e daí? Pelo que eu sabia, tava assim de policial querendo matar o vagabundo. O meu perjúrio quase matou ele. E porra! E aí? Você jogou ele numa cela, os outros iam jogar no colo do capeta. Foda-se, porra! É assim que funciona? E de mais a mais, o que é que o senhor tem a ver com esse caso? Eu não sei! Mas não teve um único segundo depois disso que não me veio com clareza o pensamento de que, por um triz, a morte de um homem não acabou sendo consequência de um ato direto meu. Um único instante, 3 palavras mentirosas. Eu tenho certeza. Aí esse pensamento se tornou quase que insuportável pra mim. É. Por que aqui? Por que agora? Quando ele foi preso, eu achei que, sei lá, que talvez fosse mais fácil falar com ele. Falar o que com ele? Não sei. Talvez olhando nos olhos do homem que eu quase matei, sei lá, talvez a culpa pesasse mais. Meu Deus do céu. Meu Deus, sabe? É inacreditável isso, né? A culpa. Eu não tenho certeza. Faz sentido. O quê? Tem certeza. Se eu bem me lembro, era de noite. A que distância estava o Carrasco? 3, 4 metros? Uns 4. Muito bem. Valdemar, por favor. Alan, vamos fazer uma experimentação. O senhor delegado seria capaz de diferenciar entre o Carrasco e, digamos, eu, a essa distância, sem conhecer nenhum dos dois, é claro? O que é que você quer insinuar com isso? Algumas coisas. Que o camarada ali tem sim motivo para dúvida. Que a título de argumentação eu seja parecido o suficiente com o Carrasco. Que o senhor enxerga tão bem quanto ele. E como é que você sabe de todos os detalhes, hein? Informação amplamente divulgada pelos órgãos de imprensa. E da distância? Nossos ofícios. Quem é você, hein? Como eu já disse, delegado, um cidadão interessado, cujo nome consta do livro da casa a quem interessar possa.
quem é? Nogueira? Ok, tiraram a árvore? Tá bom, eu tô a caminho. Santana, lida com a sua culpa que eu lido com o prisioneiro. Obrigado. Valdemar, mais um copo, por favor. Minha conta. Ah, Valdemar, eu vou passar a noite aqui também. De hoje? Passeio. Fiz passagem. Tá indo pra onde? Fronteira. Negócio. Seis letras. Inútil. Estúpido. Começa com N. Nécio. Eu disse 6 letras. N-E-S-C-I-O. Com S-C. Nécio. Sabe das coisas, Manuel. Como é que você... Imaginei que você fosse o cara da página do lado. O outro que sabe das coisas. Mas pra quem conhece é Bandeirante. Como é que é? Bandeirante, como me chamam. Bandeirante. Por que Bandeirante? Sempre viajando. Como hoje. Sempre. Vai passar a noite aí também. Não ia, mas fiquei sob do imprevisto. Vai esperar então. Deita sentar, beber e ver o que acontece. É o que resta. É o que resta. Segunda vez que eu ouço isso hoje. De quem foi a primeira? Deixa pra lá. Ninguém não. Você é perspicaz. Dessas pessoas que notam as coisas. É bem o tipo que cedo ou tarde vai parar no banco de testemunhas. Ou de réus. Nem me fale. Maior merda que já aconteceu na minha vida. Meu pai tinha morrido um dia antes. Eu tava voltando do enterro dele quando visitei um caso da polícia. Depois fiquei sabendo que eles estavam tendo uma ida também. Eu parei do lado pedir informação para encontrar a estrada. Tava falando com o policial quando eu ouvi alguém gritando atrás dele. Gerson! Não, o policial era Gerson. Mal virou. Pá! Primeiro disparo. O segundo policial mal sacou a arma. Uf! Foi alvejado bem na minha frente. Meu pai morre. Pego numa cidade estranha. 2 policiais morrem bem na minha frente. Fico pasmo toda vez que eu penso nas coincidências. Acho que não era pra eu ter visto o que eu vi, não. Na verdade, não era nem pra eu estar aqui. Nem o caso. Coincidências. Sei bem de coincidências. Não tem uma viagem sem elas. Uma vez eu conheci um português, desses Ventura mesmo. Bernardo Simão da Costa. A gente estava bebendo, até aquele ponto de já não falar mais coisa com coisa. O português começou a se gabar de que ele
entendia as mulheres melhor que qualquer outro homem. Perguntei por quê. Ele me contou da puta que desvirginou ele. Nossa, era uma bela de uma portuguesa, olhos cor de oliva, chamada Teresa. Aí quando ele ia começar com os detalhes sórdidos, eu interrompi, eu falei, peraí, minha primeira vez também foi com uma puta portuguesa que também se chamava Teresa. Ele me olhou bem desse jeitinho. Aí a gente começou a botar os detalhes físicos dela em pauta. E não pudemos não chegar à conclusão de que sim, as nossas Terezas eram a mesma pessoa. Em português, eu a conhecemos com uns 10 anos de diferença, aí, primeiro ou depois. Quando eu frequentei a moça, ela morava no Brasil já há alguns anos. Ela tinha esse hábito esquisito, essa tara por meninos virgens. Era conhecida como a descabaçadora da cidade. Descabaçadora da cidade. Mas e aí, o que isso tem a ver com... Tu quer saber mais das mulheres? Ah, bem lembrado, então. Daí a gente começou. A gente já estava se despedindo, na hora de manhã cedo, eu toquei no assunto de novo. E fiz exatamente essa pergunta para ele. Ele levantou a camisa e me mostrou assim um corte de cima e embaixo no bucho. Olhou para mim e falou, foi a Teresa, aquela Galdéria, eles eram baixinhos, bracinho curtinho levantado. Assim, aquela Galdéria que me esfaqueou. Só se conhece uma mulher quando ela te fura as tripas. Deixei por menos. Eu falei, não, mas eu também tenho uma cicatriz feita por uma mulher. Ele falou, onde? Me mostra. Que dentro. Vocês estão falando aí de rapariga, criança, tudo isso. Pô, hoje está difícil para um pai arranjar uma mulher pro filho. Não é mesmo? Levei meu piá, 15 anos, tempo atrás. E uma puta que está pra ele. Tudo com medo de processo. Você tem filho, Leandro? Tem. Fez 18. Mês passado. Vejo muito pouco. Foi morar com a mãe desde moleque. E ainda. Ah, aquela filha da puta. Mas olha, era uma baita de uma hipócrita, mãe dele. Porra, quando engravidou. Deus, fez um escarcel, uma bagunça. Disse que queria abortar, meteu família no meio. Pô, só me incomodou. Aí depois, o moleque nasceu. Trata como se fosse um bichinho de estimação. Porra. Levei 15 anos na zona, não queria mulher, porra! Mas que barbaridade, Valdemar, como é que já se viu uma coisa dessa, rapaz? Não queria! Puxou a mãe aquele filho da... Assim não dá. Bom, pessoal, a conversa tá boa, mas hoje a viagem foi longa e muita cerveja, né? Eu vou dormir. Boa noite pra vocês, meus amigos. Valeu, boa noite. Obrigado pela cerveja, Bandeirante. Não por isso. Não tá fácil, hein? Não. Fica pior. Eu posso sentar? Depois de falar vulgaridades sobre mulheres, vem a hora de arranjar uma. Coisas que homens falam quando estão sozinhos. Mas não estavam. Não faça isso.
Meia culpa, parece um adolescente pego no flagra. Desculpa, não era a minha intenção. Quem liga pra intenção? Eu posso sentar? Não peça, sente. Como é que você sabia que eu estava indo pra delegacia, hein? Adivinhei. Tive sorte. Você me reconheceu, né? Nunca te vi. Você também veio aqui por causa do Carrasco? Não. Vou por ele. A essas horas ele já deve estar sendo levado e eu vim aqui à toa. Eu não entendi nem por que você veio. É tão difícil de entender assim. Você é um tipo estranho. Estranho como? Eu nunca vi um homem tão atormentado. E eu não consigo entender o porquê. O que você não consegue entender? O que você não contou? Tem mais, não? Mais o quê? O que você escondeu do delegado? Eu era dono de uma loja. Um mercado. Pequeno. Mas era meu. Dava para pagar as contas e viver decentemente. Na época do julgamento, eu tinha contraído umas dívidas um ano antes, tentando abrir uma segunda loja. Mas a segunda foi um investimento que eu não pude bancar. Fui ganancioso, dei o passo maior que a perna. No final das contas, eu tive que vender o mercado que eu tinha para poder quitar as dívidas. Quitei, segui em frente. Fui de patrão a empregado. Mas na época aconteceu uma coisa que podia ter mudado tudo, sabe? Um dia depois daquela minha conversa com o promotor, eu recebi uma ligação de um cara, de um corretor, que dizia ter uma proposta para mim. Eu marquei uma reunião com ele e ele me apresentou um plano completo de como salvar minha loja em menos de um ano. Eu fiquei incrédulo, não tanto com a proposta, mas com os detalhes, sabe? Era como se ele soubesse das minhas dívidas melhor do que eu mesmo. A única questão é que eu teria que ter um investimento inicial. Mas até para isso ele tinha resposta. Ele ia conseguir uns contatos com as importadoras e eu ia ter uns descontos. Eu ia conseguir salvar minha loja em menos de um ano só economizando com os fornecedores. Quando eu perguntei para ele por que ele estava fazendo aquilo, ele me olhou bem nos olhos e me perguntou: "Você é um homem de certeza, Sr. Santana?" Naquele momento que eu percebi que aquilo ali não era uma proposta. Aquilo era um suborno. O Carrasco certo que ia traficar produtos para abastecer minha loja. Eu ia me tornar um sócio dele. Eu me senti tentado como eu nunca tinha me sentido na minha vida. Eu pensei, eles estão me pagando para falar a verdade, para assumir a minha incerteza. Que mal que tem isso? Onde você já viu uma coisa dessas, hein? Alguém ser subornado para falar a verdade completa. Mas você recusou. Perdi a loja. 10, 15 anos da minha vida jogados ao vento. Não é só culpa. É também arrependimento. Por não ter aceito virar um cúmplice. Você é um homem honesto, afinal. Eu quis o suborno. E ainda quer? Prefiro nem pensar nisso. Ele me contatou, sabia? Ele quem? O Carrasco. Como? Um dia depois ele fugiu, recebi um e-mail anônimo, bem breve. A pessoa dizia que lamentava muito pelos fatos ocorridos no nosso passado que levaram ao nosso desacordo. Era bem esse o termo que ele usava, desacordo. E sentia que nossas vidas continuavam ligadas de alguma forma. A
mensagem terminava dizendo que se eu respondesse, talvez a gente tivesse a chance de finalmente nos encontrar. Era uma ameaça? Não, é mais uma espécie de convite, sabe? Ele queria me encontrar. E você respondeu? Não. Mas eu fiquei obcecado com aquela mensagem. O que ele tinha pra me dizer? Por que ele estava fazendo aquilo, sabe? Aí, passaram esses 2 dias, eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso e achei que fosse talvez a última oportunidade de encontrar com ele. E aqui estou eu. Você acha que ele queria alguma coisa de você? Tentar algo novo, talvez? Não sei. Mas o que ele tinha pra me dizer? Por que eu? Ele ia insistir em você. Insistir. Tô indo dormir. Apagando as luzes já tudo. Se precisar de alguma coisa, chama no quartinho. Ô, Valdemar, se a gente quiser beber mais alguma coisa, como é que a gente faz? Pega aí, marca. Não vou desconfiar de cidadão honesto. Boa noite, Valdemar. Peraí, que eu sei fazer melhor que isso. Calma lá. Peraí. Que ótimo. Quem que vai ser pra hoje, dona? Ana. Dona Ana. 3 letras. Adorei a vossa graça. Se é que você me entende. Mas a dona ia perguntar. O que você sugere? O que eu sugiro? Deixa eu ver o que nós temos aqui nesse baú especial. Ah, olha só. Temos essa garrafa aqui do famigerado jamelão. 7 letras. O que acha? Deixa pra lá. Que mais? Opa! Temos aqui também essa cachaça artesanal, a Mansa Cordo. Não sei se eu tô precisando ou não. 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 Melhor deixar pra lá. Que é isso? Vamos ver o que mais nós temos. Claro, eu esqueci os copinhos. Os copinhos, olha só. Pra dar aquela desinfetada. Vou te poupar. Ah, olha só o que temos aqui. Limões. Galeguinhos. Você quer fazer uma bebida tipicamente brasileira, 7 letras. Caipirinha. Olha só, vou te contar um segredo aqui, mas é só entre nós dois aqui, hein? Pra você fazer a caipirinha, o segredo é você cortar um limãozinho aqui, de forma que você consiga tirar, sabe aquela partezinha branquinha que tem no meio, assim? É aquela que dá aquele branquinho na boca, assim, que você toma e fala, ah, não é pra mim. Valdemar, o que é que você tem de trago aí? Depende do serviço, delegado. Depende do serviço, delegado. E daí é problema meu, porra. E essa culpa, hein, Santana? Como é que tá essa culpa? Nessa hora eu tinha que estar na estrada levando o carrasco. E por que não tá? Ai, por que não tá? Não tô porque não tem ninguém pra levar. Ele escapou. Escapou.
Escapou. Eu cheguei na delegacia. Não tinha nenhum policial no plantão. Nós somos muitos. São 4 civis e eu. Bem, eu corri até a cela, tá lá todo mundo com cara de merda olhando pro chão. De quem não sabe o que fazer. Aliás, pro chão não, né? Pro corpo do condenado. Porque ele escapou. Escapou da jaula do colo do cão. Ele se suicidou. Com a própria camisa, pendurado na grade, menos de 1,5 metro do chão. Eu já vi essas coisas acontecer, eu já vi vagabundo se matar na cela, porra, mas não assim, não com 2 policiais vigiando 24 horas por dia. Eu pensei, não, aí tem. Ah, claro que tem. Aí nós tiramos o corpo do filho da puta, estendemos no chão. Aí eu mesmo examinei o presunto. Aí eu percebo um inchaço na garganta. Porra. Eu mesmo quebrei a mandíbula do cara. Aí eu tiro lá de dentro um lenço com as iniciais do falecido. Já vi essas coisas acontecerem. Isso não é incomum. Mas, porra, não desse jeito. Não assim. Porque é impossível um homem fazer isso. Amanhã é um longo dia. É um longo dia. Muita pergunta para responder, muita declaração para dar, muito figurão da capital querendo me comer vivo. Ah, foda-se. É amanhã. Mas era você mesmo. Ativo à noite. Noturno. 8 letras. Começa com N, ó. Notivo. Porra, era isso. Notivo. Ficou sabendo do carrasco? Eu li alguma coisa no jornal, sim. Pô, suicidado na boca. O delegado veio aí, puto da vida. Até matou meia garrafa de uísque que eu tava sentado. Bom dia, Valdemar. Bom dia, Morana. Um café, por favor. Adoçante, açúcar, puro, puro. O puro é o mais rápido da casa. Doutor, autoridade, senhor delegado, o que vai ser para hoje?
Água. Só água, Valdemar. Você viu quem tá na boca do capeta ali? O copo. Você infeccionou o copo. Esse porrete aí. Nem me fale. E nem é real também, que a cabeça dói. O relógio aí tá certo, menino? Tá. 1h30 passada. Nossa. Era pra eu estar bem longe daqui já. Pô, não faça isso. As coisas nunca andaram tão agitadas por aqui desde que aqui era puteiro. 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 Juro por Deus. Não me esforce. Falando nisso, como é que foi? Como é que foi o quê? Deixa pra lá, vai. Tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, mas o delegado chegou já com um balde de água fria, não tinha o que fazer mais, não. Mas olha, aí tem coisa. Essa mulher, cara. O cara morre ontem à tarde e à noite mesmo já dando mole pra outro. Pô, aí tem. Como assim, Valdemar? Tô achando que é a mulher do Carrasco. Do Carrasco? Mas o Carrasco ele não era... Era o quê? Não, nada não, deixa pra lá. Mas que é estranho mesmo. Porra, bota estranho nisso. Até falei disso com Bandeirantes ontem. Final da tarde. O Carrasco ele se hospedou aqui, não foi? Foi. Nome, documento falso. Ficou lá no final do corredor, quarto 22. Como é que ele era, hein? Cara normal. Como tantos que passam por aqui. Não é muito de conversa. Noite vinha, ficava aqui no balcão, jogando paciência, enchendo a cara. Até trocava umas ideias com ele, puxava assunto. Aí ele falava que tinha uns negócios para resolver aí na cidade. Até deu o endereço daqui. Disse que ia me entregar um pacote, uma encomenda para ele. Coisa que nunca veio. Pacote? É. Até achei que era um desses maços de cigarros falsificados, clandestinos, Paraguai. Pessoal, amigo meu do comércio, disse que dá pra fazer uma boa grana. Você viu no almoço ainda? Tô. Vai almoçar? Vou. Senta aí. Leva lá. Posso? Eu queria falar mesmo com você antes de ir. E pra onde? Convocação urgente por Vossa Excelência, o Secretário de Segurança Pública do Estado, para... Como é que dizia o documento? Para prestar esclarecimentos a respeito de um incidente amplamente divulgado pela mídia envolvendo a morte do foragido Valdir Carrasco, sob pena de exoneração do cargo, conforme previsto no artigo, etc, etc, etc. Meu Deus do céu. Porra, isso é muito eufemismo para dizer que alguém tem que pagar o pato, né? Quer dizer que não sabem quem foi, né? Não, porque quando eu cheguei na delegacia ninguém queria falar nada. Pode ter sido um deles, pode ter sido dois, pode ter sido todo mundo. Nessas horas o policial é igual bandido, sabe? Ninguém gosta de X9. E se alguém abrir o bico, se queima com todos os outros e se fode. Aí quem assume a responsabilidade é você. É claro, é assim que funciona. O figurão da capital
um delegado do interior exonerado é uma maneira muito bonita e limpa de sair de um serviço sujo. Assim, e a opinião pública terá os seus anseios de justiça criminosa aplacados pela boa consciência de saber que uma autoridade se fodeu por causa disso tudo. Bom, 1h30, preciso ir. Delegado, se tinha alguma coisa pra me falar? Sobre ontem à noite, né? Eu sinto muito, viu? Eu me excedi. Na verdade, eu achei bem pouco provável que alguém viesse de tão longe por causa de um Desencargo de consciência. desencargo de consciência. E ainda parece inacreditável pra você? Bem menos. Sabe, Santana, você é um cara improvável. Hoje em dia é muito raro encontrar um homem que haja por consciência. Minha profissão me ensina isso a todo momento. Mas eu tenho um conselho para te dar. Não deixe a consciência afundar na culpa. Esqueça o Carrasco, enterre ele porque ele já era. O seu testemunho pouco tem a ver com a morte dele. O cara é um crápula. Um crápula. Se você soubesse o que eu sei a respeito dele, você faria ideia do que eu estou lhe dizendo. O cara já foi investigado por tudo. Desde chacina até exploração de menor. Na verdade, ele foi pego por muito pouca coisa. Várias vezes ele escapou assim, ó, por um triz. Uma vez, ele roubou 200 mil de uma apreensão da Polícia Federal. 200 mil reais. Dólares. Essa história virou lenda aqui na Polícia Federal. 200 mil dólares. Isso foi pego numa apreensão aqui perto da fronteira. 200 mil dólares assim, ó, compactados num pacote desse tamanho. Isso estava escondido aqui, debaixo do assento de um motorista. Caminhoneiro desses que fazia tráfico de cigarros diretamente do Paraguai para o Carrasco. E acredite em mim, não deu um dia, o dinheiro todo sumiu. Sumiu? Sumiu. É claro, né, pô, investigaram tudo. Mas, porra, 200 mil é comum, viu? Bem, nessas apreensões o policial às vezes pega um pouco de dinheiro, são centavos, porra. Quem é que vai contar? Agora, sumir com a grana toda. Claro que nessas horas ninguém sabe, como ninguém jamais fala nada. Mas se você me perguntar, eu aposto que tinha dedo do Carrasco nessa história. Pra mim, ele arranjou uns contatos ali dentro da Polícia Federal, pagou os caras e pronto. Em um dia, ele sumiu com a maior parte do dinheiro. E agora você sabe onde que deve estar esse dinheiro? Deve estar enterrado. 200 mil dólares enterrados numa fazenda do Paraguai. Bom, eu tenho aqui. Boa sorte. Obrigado. Santana, cuide da sua consciência, que eu cuido do meu cargo. Valdemar, eu tô com um problema no meu quarto, o cano da pia tá vazando direto. Tá. Depois eu dou uma olhada lá. Não teria como me trocar de quarto? Trocar? Pode ser o 12? Pode ser o 22. Esse eu ainda não limpei. Não tem problema, é aquele do fim do corredor, não é?
É. Então, a posição solar dele é melhor e esquenta mais durante o dia. Ok. Obrigada. Ô, Valdemar, Oi. pensando bem, eu vou ficar mais um dia, tá? Ok, chefe. Era você mesmo. Unir, fraternizar. Terceira letra M, quarta letra A. 7 letras. Isso é difícil. É. Irmanar. Quem é você, hein? Por que você não me contou? Não contei o quê? Sua relação com o Carrasco. Eu não podia. Era pra eu vir em segredo. E por que veio? Eu sou esposa dele. A esposa do Carrasco se divorciou dele há 2 anos atrás, decorrência da exposição pública do julgamento. Não foi nada escandaloso, só uma separação discreta no momento de alvoroço. A ex-esposa atende pelo nome de solteira. Ana Serafina Antunes. Como você sabe? Digamos que na época eu acabei me informando mais do que eu devia sobre a vida do homem que eu estava prestes a condenar. Sobre o divórcio não tinha mais do que 1 ou 2 frases jogadas no meio de uma reportagem especial. Mas digamos que o bastante para um leitor atento. Se eu não sou esposa dele, então o que eu tô fazendo aqui? Não sei. Mas veio bastante para supor que você veio sob o disfarce da esposa discreta. Sei também que você queria alguma coisa dele, senão não teria trocado de quarto. Agora, se ele queria entregar esse algo para você de forma voluntária ou não, essa é uma outra questão. E você não tem ideia de onde estão os 200 mil, né? Como é que você sabe? Da grana ou de não saber onde está escondido? Dos dois. Eu não sabia, mas agora eu sei. Quem é você, hein? Carrasco me devia uma grana, eu vim coletar. 200 mil, uma baita dívida. Ele não devia só pra mim. Antes de ser preso, Carrasco já devia pra Deus e o mundo. Dívida de jogo, suborno, de empréstimo, de serviço mal feito, traficando menos do que prometia para os atravessadores. Ele se queimou com muita gente. E depois que ele fugiu, ele estava sendo procurado pela polícia e pelos credores e jurado de morte pelos dois. Então ele resolveu usar o pé de meia. Nem de longe saldava todas as dívidas. Mas era o bastante para ele comprar a fuga dele para o outro lado da fronteira. Ele ia pagar só um punhado de gente mais próxima que ajudasse ele a fugir do país. Foi quando prenderam ele. Antes de você receber sua fatia do bolo. Qual cara tá funcionando o esquema, hein? Eu tenho contatos na fronteira. Que tipo de contatos? Por que você fugiu sozinha no meio da chuva ontem? Tive medo. Do quê? Como é que você sabia que eu estava indo para a delegacia? Eu achei que você também podia ter vindo também. Coletar. Você achou que eu fosse outro dos credores do Carrasco. Esse era teu medo. Que outras pessoas viessem atrás de dinheiro. Velhos conhecidos, gente perigosa. Ou estranhos como você. Eu não vim atrás de dinheiro de ninguém. Mas talvez eu saiba como. O que isso quer dizer?
Eu sei mais do que devia. E o que você sabe? Algumas coisas. A primeira é que, se eu tiver certo, eu vou coletar esse dinheiro. A segunda é que eu não vou fazer isso sozinho. Você vai me ajudar. Tem dinheiro suficiente para nós dois. Nenê? E o que você ganha dividindo o dinheiro? Não sei. Talvez você me diga. A terceira é que o Carrasco estava para receber um pacote aqui mesmo nessa pousada. O pacote não chegou a tempo e ele foi preso. E você acha que é o dinheiro? E você acha que não? Acontece que quando esse pacote chegar, ele vai estar endereçado o nome falso do Carrasco com o qual ele conseguiu esse quarto aqui. E é aí que entra a esposa discreta. A esposa que não chora a morte do marido porque estava ela mesma presa, um casamento falido, mantido somente pelas aparências e todos os clichês que você quiser inventar aí para convencer o nosso amigo Valdemar a entregar o pacote. Você pode inventar uma história mais elaborada, mas acho que o básico não vai passar disso. Eu preciso de você para isso, assim como você precisou de mim para saber da informação. Uma troca justa, não? Por que você está fazendo isso? O arrependimento. Você sabe que não tem mais volta a partir de agora. Você é um cúmplice. Seu cúmplice. Eu não sou melhor do que ele. Você é alguém de quem eu seria cúmplice. No crime. Na vida. Ontem você me disse que o Carrasco tinha insistido em mim. O que você quis dizer com aquilo, hein? Carrasco era um homem orgulhoso, ele achava que podia comprar qualquer um. Ele nunca conseguiu aceitar que o único que ele não pôde comprar foi o cara que o condenou. Algo me disse que ele queria te ver envolvido nisso tudo de algum jeito. E logo o dinheiro dele vai ser seu. Só que ao contrário dele, eu não matei ninguém. E se o plano falhar? A gente vai embora do jeito que a gente veio. Mas não tem como falhar. Esse não é o meu plano. Esse é o plano do Carrasco. Não foi ele que te mandou os documentos para você se registrar aqui? Ele sabia que se algo acontecesse, você podia resgatar esse pacote, quem sabe pagar mais o seu bônus. Ele confiava em você. Qual que é teu nome, hein? Ana Carrasco. E vai continuar sendo até que tudo isso acabe. E qual que vai ser depois? Quem sabe? Talvez eu vá embora de carona com você. Talvez no caminho de volta a gente fale sobre tudo isso como uma velha aventura. E de nós mesmos como personagens nela. Como ontem, você foi o bartender e eu a cliente. Ou hoje, o homem honesto e a esposa discreta, sócios no crime. Talvez tudo passe como se não fosse verdade, sem o peso, sem a culpa. Uma história só entre nós. Isso é uma promessa? Que horas são? Não sei, umas 2h30. Eu vou falar com o Valdemar. Vou fazer o meu papel. Você devia fazer o seu. É melhor a gente não se falar mais hoje. Eu vou ficar aqui. Talvez a gente leve dias esperando e eu vou precisar pensar num pretexto pra ficar. Minta. Você já fez isso antes. Não é difícil.
Boa tarde. Que posso ajudá-la? Você tem quarto com banheiro? Identidade. Por favor. Obrigado. Aqui, ó. Dona Ana, aqui, ó. Sua xará. Olá, Xará. Obrigado. Você sabe onde é que fica esse endereço? Tá, facinho. É a 4ª DP. Vai reto mesmo pela estrada, depois da curva. Tem erro, não. O delegado, inclusive, acabou de sair daqui. Ah, não diga. É, tá numa correria danada. Foi até pra capital. Teve que explicar aí uns pepinos para as autoridades lá. Coisa a ver com esse caso aí do traficante de cigarro. Aí tem. Você sabe quando ele volta? Ah, amanhã. Eu acho que ele volta amanhã. E o quarto, com o banheiro, é lá fora. Você mesmo. Sem nenhuma dica. 14 letras. Causa de morte súbita. Falou com ele? Não posso. Ela tá aqui. Ela quem? A ex-esposa dele. Ela te viu, te reconheceu? O Valdemar sabe de alguma coisa? Então você ainda consegue resgatar o pacote? Ela quer falar com o delegado. E vai falar assim que ele voltar. E se ela souber do esquema, o dinheiro volta tudo pra polícia. E eu saio de mão abanando de novo. Ei, eu também saio de mão abanando de novo. Eu devia ter pensado nisso. Não tenho o que fazer. Você quer desistir, é isso? Logo você, que descobriu o plano que o Carrasco levou pro túmulo. Não tem como, já tá perigoso demais. Eu não sei o que ela quer, mas não é à toa que ela veio logo aqui, não. Isso daí é uma cilada. O homem honesto tem medo. Medo de se arrepender de novo. De cair na cilada, de falhar. Você sabe como se evita uma cilada? Com outra. Mais rápida, mais imprevisível, mais brutal. E como é que se faz isso? O que você sabe dela? Só que eu já te falei. Que não é nada. Você não sabia como eu sei bem que ela estava metida até o pescoço com os negócios do Carrasco. A esposa discreta nunca foi ignorante às tramóias do marido, mas cúmplice nelas. Você também não tem ideia de quanta gente ela convenceu a entrar nos esquemas mais desonestos. E de quantos que foram levados a crimes que jamais teriam sido capazes de imaginar sozinhos. Tudo em troca de uns trocados e de um belo par de pernas. Dizem até que ela aliciava garotinhas para os sócios do marido. E Carrasco se gabava de como a esposa discreta conseguia mexer os pauzinhos para que os outros pagassem pelos crimes deles próprios. Armando, mentindo, traindo. Eles nunca foram um casal. Eles eram sócios. Só que quando um deles naufragou, o outro abandonou o navio levando os espólios. É alguém assim que acabou de entrar por aquela porta. Mais um motivo pra não se meter. Você já se meteu. Se meteu quando testemunhou contra o Carrasco. Nada que ele já não merecesse. Foi o delegado que te convenceu disso? Talvez, sei lá. Ele tentou. Você quer o dinheiro? Você quer o dinheiro, a gente ainda pode conseguir. Como? A gente pode tentar algo. Posso falar com ela? Talvez ela me reconheça, talvez não. Ela não vai negar uma conversa aqui, num lugar tranquilo.
Se ela for sensata, a gente até pode chegar num acordo. Mas aí ela vai estar sozinha. Eu não. Aí atacamos. O que você está sugerindo? O que você entendeu? Você quer o dinheiro? Não desse jeito. Você quer o dinheiro? Se você quer o dinheiro, você quer ela morta. É simples assim. Ela vai pagar pelo mal que ela e o Carrasco fizeram a você e a tantos outros. Nada que ela já não merecesse. Você mesmo disse isso. E aí eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Eu tô indo embora hoje. Eu desisti do dinheiro, mas eu não desisti de você. Se você ainda quiser uma carona. Por que você veio aqui? Te conheço por acaso? Para com isso. O que houve? Como assim? O que houve? O que houve pra você começar essa conversa? Algo novo. Algo que eu descobri. E o que é que eu tenho com isso? Tudo. Eu sei por que você está aqui. E é pelo mesmo motivo que eu. E você tá aqui por quê? Por você. Eu tenho a sua atenção agora. É realmente impossível dialogar com você. Você não achava isso antes. Não era o diálogo que me interessava. Você não era tão cínico também. Nem com o tempo. Você precisa de mim pra quê? Eu sei aonde está a grana. Ou melhor, eu sei como ela vai chegar até nós. Vai vir um pacote que alguém de confiança do Carrasco vai deixar aqui. E se o pacote só pudesse ser recebido pelo Carrasco pessoalmente? Já pensou nisso? Ele era mais esperto que isso. Foi ele que pediu para eu vir aqui e me registrar com esse nome. Não explicou por quê, mas não é difícil supor que era justamente para que eu recebesse o pacote caso ele fosse descoberto ou preso. Ele confiava em você. O que você fez pra ele? Nada que eu já não tenha feito com você. Por que você foi embora? Você é perigoso. Não ontem, da outra vez. Pela mesma razão. Já faz muito tempo isso. Como é que você soube do pacote? Valdemar comentou. Ele não sabe nada, mas fala demais. Talvez ele não seja tão burro quanto parece. E se algo der errado? É por isso que eu tô falando com você. E temos um problema. Ela. Você ouviu o que ela disse quando chegou? E o que você quer que eu faça? O que você faz melhor. Só o que eu sei fazer. Em troca da metade do que tem no pacote. É como um serviço qualquer. Eu vim só pra coletar. E se não te deixarem coletar? Às vezes eu fico pensando se eu não devia sumir e não voltar nunca mais. Com as mãos sujas e sem nenhuma testemunha pra contar. Fale por você. Eu aprendi algumas coisas sobre mim fazendo o que eu faço. Eu aprendi o que é olhar nos olhos de um estranho através do cano de uma arma. Eu nunca tinha me dado conta do ato em si. O disparo é rápido, é limpo.
Você só pensa no antes e no depois. Mas quem dera fosse tão simples. Quando você vê o corpo tombado, tendo espasmos como se estivesse morrendo de frio. Quando você ainda vê um pouquinho de vida em quem morreu, você percebe que o antes e o depois não valem nada. Não significam nada. O que acontece nesse instante está para além do que eu sei dizer. É uma angústia, um desespero, mas que vai além, se transforma numa euforia obscena, um frisson, que só faz crescer quanto mais você tenta reprimir. Isso é matar alguém. Esse é o segredo que os mortos dividem com você. A única vez que eu senti algo semelhante foi quando eu amei alguém. Você sabe disso. Mas quando o crime vira um hábito, e cada momento é um déjà vu do próximo, o entusiasmo acaba, seca. O que resta é a obsessão das noites de insônia e a ressaca do dia seguinte, cheia de memórias atrozes e cansaço. Eu vivi demais para continuar, mas não o suficiente para parar e fugir para sempre, desaparecer. Você mudou muito. E você não mudou nada. Você não respondeu o que eu perguntei. Na verdade eu respondi, mas você insiste. Eu aprendi outra coisa fazendo o que eu faço. Que a única diferença entre criminoso e vítima é a resposta a uma pergunta. Quem tem a arma? O resto é sorte. Você tá comigo? E eu tenho escolha? Quando tudo isso acabar, eu vou te mostrar o quanto eu não mudei. Valdemar, eu tô esperando um pacote que eu tô pra receber. Assim que chegar, você me avisa, por favor? Tá bom. Um uísque. Falei que era mulher do cara. Quem? Dona Ana. Diz que tá esperando o pacote do falecido. Que é pra entregar direto pra ela.
Essa bodega aqui já foi melhor, viu? Quando era um porteiro? Talvez. Acho que hoje é mais limpo. Tengo un paquete para el señor Enrique Afonso. Henrique Afonso não tem mais. No entiendo, viado. A esposita, a senhora dele, tá aí, vou ligar. No entiendo. El señor Enrique Afonso falleció ayer, pero su esposa recibirá el paquete. Mano, fé. Sí, pero ¿quién es la mujer? Su nombre es Ana Carrasco y puede dejarla en tienda aquí. ¿Qué nombre dijiste? Ana Carrasco. Não é paraguaio nem aqui nem na China, esse safado. Ultimamente nessa fronteira, os paraguaios são falsificados. Tipo, E você, figura, você mora na fronteira e não fala espanhol? espanhol é língua de puta. E português é língua do quê? Putanheiro. Ah, meu Deus. Piada sem graça de um defunto. Acho que eu já vivi demais.
Negócios do ofício. Arrastem o corpo. Pega a pá. Pega a pá. Vocês não vão levar essa porra desse pacote. A hora que vocês saírem daqui, eu vou direto à polícia. Até você, Santana. Pode matar. Assim como você matou Dona Ana Serafim. A arma. Essa arma que você roubou de mim. Agora está com 2 impressões. 2 digitais. Achou o quê? Que ia pegar grana e fugir? Sair tranquilo, vazar? Que melhor motivo eu tinha pra te incriminar? Vai ser a minha palavra contra a tua. E quem é que vai acreditar na palavra de um ladrão? Então vai ser a palavra de um ladrão contra a palavra de um morto. Vou te contar uma história nova, Valdemar. A história de um homem honesto que sobrou dele que pega esse pacote e entrega na delegacia ao invés de fugir com o boto nas costas. Você vai devolver pra polícia. Depois de tudo. E se eu quiser uma carona? Pra onde? Pra rodoviária. Antes de ir pra delegacia, você me deixa lá. Muita coisa pode acontecer até lá. Muita coisa aconteceu até aqui. Quem é você, hein?